E aí, pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal, né, e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá. Ser diferente no Japão não é o mesmo que ser oprimido, né? No caso, eles estão falando um artigo sobre racismo, né? A recente onda de ação antirracista em todo o mundo não deixou o Japão para trás. Ações locais como Black Lives Matter marcham em Tóquio, Nagoya, Fukuoka ou Osaka, e a onipresença de protestos no exterior nas notícias reacenderam a discussão sobre racismo e xenofobia no Japão. Esse desenvolvimento é tão bem-vindo e necessário aqui quanto em qualquer outro lugar. Um elemento interessante dessa discussão surgiu repetidamente ao longo dos anos. Envolve experiências de pessoas não japonesas de viver no Japão. Você costuma ouvir pessoas brancas dizerem no Twitter e em outros lugares: agora que eu moro no Japão, entendo como é ser discriminado e, portanto, entendo o racismo em meu próprio país. A resposta curta a esse sentimento: não, você não sabe. A opressão, o perigo e o racismo sistemático e institucional aos quais os negros estão sujeitos em todo o mundo não se parecem com os que os brancos enfrentam no Japão. Aqui, como é que se fala assim, existe um choque cultural muito grande. Antigamente, tá, quando nos anos 90, princípio de 2000, ainda era muito pior. Tá? Hoje ainda deu uma melhorada assim, bastante, porque o governo vem batendo em cima, com várias leis, esse tipo de coisa assim. Mas, meu, era muito pior. Eu já cheguei a escutar assim na minha casa, assim, sai gaidinho, nojento, que não sei o que. Meu, já cansei de escutar. E, como é que se fala assim? A gente vem pra cá, não. Nós somos descendentes japoneses, não sei o que, nós vamos pra cá, lá, então vamos ser tratados igual. Não, nós não somos tratados iguais. Não. Por mais que se fale que existe certo tratamento igual, de uma certa maneira sim, mas não por todos e nem em todos os lugares. Tá? Então existe sim a certa discriminação, às vezes existe. Existe sim. Até hoje, dependendo em certos restaurantes, dependendo das pessoas que vocês estão, se os atendentes não forem daquele tipo de cabeça aberta, esse tipo de coisa, meu, você vai sofrer discriminação? Vai. Eu vou dar um outro exemplo, tá? No Brasil. Quando eu tô no Brasil, eu sou chamado, o japa que não sei o que, tá? Longe de ser brasileiro. Tá? Quando fala assim, o japonês que não sei o que, tal, é só chamar de japa. Tá? Aquelas pessoas que tentam te tratar com um pouco mais de respeito e cordialidade, é mínimo. Tá? Principalmente assim, quem é descendente de japonês no Brasil sabe do que eu estou falando. Né? Passa muito, principalmente quem estudou em escola pública, como eu estudei em escola pública no Brasil. Quando chega aqui, né, agora você é tratado com... Você tem eu tinha aquela mentalidade, né? Quando eu estou no Brasil, já que eu sou discriminado desse jeito, eu chego no Japão, não vou ser. Lê do engano. Eu cheguei aqui e falei assim, gaidin, né? Falei assim, estrangeiro, né? Boradirudin. Então é aquela velha história. No Brasil eu não tenho uma classificação certa, aqui no Japão também não tem uma classificação certa. E aí, como é que fica? Né? São coisas que nós passamos, sim, diretamente ou indiretamente. Sim. Aquele, igual, por exemplo, é diferente de um brasileiro nativo que vem pra cá, ou de um australiano, americano, seja lá o que for, né? Lá no país deles, eles são aquilo que eles são. Se a pessoa lá, vou dar um exemplo do Brasil, né, que não tem o rosto de descendência nem nada. No Brasil ele é considerado brasileiro, tá? Chegou no Japão, ele é considerado brasileiro, então ele tem uma identidade. E as outras pessoas? No meu caso, você tem uma identidade certa? Você não tem. Você passa por um certo racismo, preconceito, discriminação. Sim, passa.
Mas ainda assim é diferente do que os negros passam. Porque, independente de qualquer coisa... Olha, eu vou dar um exemplo. Tá? Eu não sei se fica certo dentro desse contexto ou não. Eu morava em São Paulo, tá? Aí eu tava andando, eu tinha amigos negros. Estava no Cambuci, né? Tem aquela subida ali, não lembro se era a Cuci, eu não lembro o nome daquela rua. Era uma subida, tá? Estava eu com mais 3 amigos negros, né? Tava todo mundo de bermuda, chinelo, camiseta ali andando. Tá um calor do cão, né? Nós estávamos ali andando, passou um camburão, tá? Aí o camburão, o cara só esticou o corpo pra fora, se bateu na lataria pra gente olhar e falou assim: japonês, eu não preciso nem falar, né? Lá vai nós pro paredão lá. Tomar revista. E tava todo mundo de boa. Mas o cara só falou: ó, não precisa nem falar, né, japonês? Cadê o respeito? Nenhum, entre aspas, né? Mas isso aí é uma coisa que aconteceu comigo lá, né? Tomei a revista, o cara pegou, revistou todo mundo, liberou todo mundo e acabou. Né? Mas a forma da abordagem, né, já é um pouco preconceituosa. Mas deixa quieto. Aqui no Japão também já fui parado? Já, fui parado uma vez. Né? O guarda estava no cruzamento ali, né? Eu estava com um pouco de pressa, eu vi que o sinal amarelou e eu acelerei com o carro em vez de frear. O certo era, o sinal amarelou e eu frear. Não, eu acelerei e fui. Ah, a polícia veio atrás na hora. Piu, 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 encosta, né? Aí eu peguei, abri a janela lá, o guarda assim: ah, carteira, por favor, né? Peguei, tirei a carteira, aí ele viu que era estrangeiro, zarucado, buradirudinho, então aí começou a conversar na boa, né? Falando: não, eu tenho amigos brasileiros que não sei o que e tal. Foi uma abordagem totalmente diferente. Tá? O estilo de abordagem foi totalmente diferente. Existem preconceitos? Existem sim. Por isso que eu falo assim, dentro do seu próprio país, às vezes você é mais discriminado do que fora. Tá? Então, existem formas de ver o preconceito de vários jeitos, da discriminação, mas ainda assim é diferente dos negros. Tá? Eu falo assim, diferente dos negros porque é institucional. Né? A partir da hora que o negócio é institucional, você praticamente vê em todos os lugares. Não dá uma trégua. Assim, no meu caso, assim, o japonês, assim, claro que está mudando, tá? Esse tipo de pensamento. Que antigamente os japoneses no Brasil eram vistos como seres muito inteligentes. Mas de vez em quando aparecem umas topeiras aí, como é que se fala? Né? E acaba tirando essa imagem. Mas ser humano é ser humano. Eu posso me considerar uma topeira. Por que eu posso me considerar uma topeira? Eu tenho estudo, sou formado no Brasil, tenho trocentos cursos, cansei de dar dinheiro para instituição para fazer curso, para tentar melhorar meu currículo de alguma maneira. Tá? Tanto que já escutei, né, recrutadores falando: ó, eu não posso te contratar porque o seu currículo é muito bom. Você não vai ficar muito tempo e eu não tenho a grana para te pagar, né, o que você merece. Cansei de escutar isso no Brasil. Então, eu morava numa cidade pequena, no interior de São Paulo, e não conseguia arrumar emprego. Então, como é que se fala assim? Eu vou ficar morando... Como é que eu vou sobreviver? Tive que optar e vir para o Japão. Por mais que eu tenha estudo, por mais que eu tenha formação das coisas, não consegui arrumar emprego no Brasil. O que adianta? Só tive que vir para cá. Tive que abrir mão da minha terra lá para vir para cá. Não que eu não gosto do Japão, como eu falo, eu amo o Japão. O Japão é muito bacana para mim, me deu muita oportunidade. Mas minha terra é lá. Minha nacionalidade é lá. E criar vínculos numa cidade, numa terra lá, é muito melhor, porque você vai estar na terra, na sua terra, tá? Você vai ter muito mais facilidades. Aqui é aquela velha história, você cria vínculos aqui, mas são vínculos que se quebram muito fácil. Às vezes as pessoas que estão trabalhando do seu lado hoje, amanhã já não estão mais. Vizinhos, a mesma coisa. Porque aqui, para você migrar para outros estados é muito fácil. Então as amizades, sim, para você cultivar aquelas amizades, é muito raro, é muito difícil aqui no Japão. Tá? E a mesma coisa você, da mesma forma que acontece com outro, pode acontecer com você.
né? Aí todas aquelas amizades que você faz aqui no Japão também, você vai para o Brasil, você acaba esfriando, você perde contato, muita coisa passa. Por isso que eu falo para todo mundo, aqui no Japão a vida é muito passageira, né? Não adianta você querer bater martelo, fincar alguma coisa, porque você pode comprar uma casa no Japão, né? A pessoa que comprou a casa, não, vou firmar raízes aqui, beleza. Só que você vai firmar só as suas raízes, mas os amizades em volta, você não pode garantir isso, né? Então, às vezes, você acaba passando por uma vida meio triste, né? Porque as amizades não são aquelas amizades consolidadas de 20, 30 anos. Você não consegue. Você pode ter sim, mas via internet, né? Ou via telefone. Mas presencialmente você não consegue. Então é uma coisa meio difícil. É difícil. Mas vamos continuar ao texto. Os brancos, no entanto, experimentam um aspecto fundamental da discriminação ao viver aqui. Ah, tá. Bom, essa parte que eu já li e tal, mas vamos continuar, vai. Pela primeira vez em suas vidas, eles são vistos principalmente como membros de uma categoria social antes de serem vistos como indivíduos únicos. Entrar em uma sala e reagir como um gaidin, né, estrangeiro, com todos os seus estereótipos associados, vem antes de ser visto como um australiano, um pai, um profissional ou qualquer outra característica que faz de você quem é você. É uma experiência mais difícil de ter quando você é membro de um grupo dominante na sociedade em que cresceu. Para muitas pessoas brancas, e principalmente aquelas que não se enquadram em grupos minoritários, estar no Japão é o primeiro gosto de ser uma minoria, de ser diferente, especialmente ao longo de períodos de tempo. Nesse sentido, quando uma pessoa branca diz que entende a discriminação em primeira mão, ela está parcialmente correta, porque ela está passando por outra pessoa. O erro deles é pensar que essa experiência lhes dá uma compreensão completa e genuína de como é ser um objeto de atitude e estruturas racistas. Afinal, pessoas não japonesas que não são brancas são tratadas de maneira completamente diferente daquelas que são brancas no Japão também. Entender o que é ser diferente não é o mesmo que experimentar opressão. Então, tuitar que você entende o racismo sem realmente ser oprimido acaba sendo uma demonstração de privilégio. Os japoneses que estão ouvindo essa discussão podem não pensar que esse problema os envolva, mas eles estariam enganados. São eles que fazem o outro no Japão, seja estereotipado na mídia, empregando discriminação nas habitações ou fechando os olhos para práticas brutais e discriminatórias nos sistemas policiais e de imigração do país. Considere a campanha de cerca de 20 marcas de lojas Considere a campanha de cerca de 20 marcas de moda japonesa que colaboraram na produção de uma camiseta com o slogan Solidariedade Japonesa com a questão das vidas negras. A intenção desse projeto é boa, mas a redação do slogan poderia ser lida como se Black Lives Matter não fosse uma questão japonesa, mas sim uma questão externa. Isso é, obviamente, falso. O racismo é obviamente uma questão no Japão, tanto quanto em todos os outros países. A solidariedade não é suficiente. Todos temos que fazer o trabalho, especialmente aqueles que não são objetos de estrutura opressiva. Não há feminismo sem antirracismo. Não há liberação trans sem libertação negra, e assim por diante. Já é tempo de todos nós, no Japão e em outros lugares, reconhecer que somos parte do problema. Trabalhar nossas próprias atitudes em consciências internalizadas e tomar medidas para lidar com questões de discriminação estrutural em nossas instituições sociais. É hipocrisia, né? Como é que se fala assim? Em certo ponto, a pessoa assim, eu sou feminista, mas dizer que não é antirracista.
Então existem várias coisas assim, vários pontos da vida assim, que existe uma certa hipocrisia assim. Vai fazer o quê? Todos nós em algum momento, não existe alguém que não haja dessa forma, não tem um certo momento de hipocrisia. Por isso que o texto fala, temos que trabalhar isso, né? Precisamos trabalhar esse tipo de coisa. É a mesma coisa aqui no Japão, tá? Muita gente vem para cá, desilude com o sistema japonês, por quê? Vem para cá, né, achando que é um pensamento, tem esse tipo de coisa, isso e aquilo, chega aqui, meu, desilude, né? Aí acaba tendo depressão, acaba tendo um monte de coisas, volta pro Brasil, né, e fala um monte do Japão no Brasil, como eu já escutei também textos falando, né, que japonês que sai daqui, que vai pro Brasil, nunca mais quer pisar no Japão de novo. Já escutei isso, né, cansei de ler também. Eu acho uma tremenda besteira nesse tipo de coisa. Eu falo pelos meus avós, pelos avós da minha esposa, avós de outras pessoas também. Eles vão para o Brasil, eles fixam residência, eles querem uma raiz, tá? Só que eles deixaram de vir para o Japão? Não. Em algum momento eles voltaram para o Japão, trabalharam no Japão, né? Com a residência deles lá. Porque eles gostaram da liberdade do Brasil. Mas eles vieram para cá, vieram, trabalharam, pegaram um pouco de grana, voltaram para o Brasil, compraram mais coisas lá. Por quê? Meu, é questão de visão. É questão de, como é que se fala assim? Aonde que o meu dinheiro vai render mais? Aonde que eu posso ter mais liberdade? Entende? Tem gente que gosta da liberdade do Japão, tem gente que gosta de viver dentro de uma fábrica. Tem gente que já não gosta. É a mesma coisa assim, tem gente que pega o dinheiro que trabalha aqui no Japão e emprega nas Filipinas, compra imóveis lá, né? Porque o dinheiro rende mais lá e não precisa ficar pagando 20, 30, 40 anos de um financiamento igual aqui no Japão, né? É a mesma coisa no Brasil, pega a grana aqui e investe no Brasil, né? No Brasil os imóveis eles valorizam, por mais velho que seja a desgrama do imóvel no Brasil, ele valoriza ano a ano. No Japão ele deprecia, o preço cai. Então é aquela velha história. A longo prazo, seu investimento é melhor aonde? Lá ou aqui? Em questão de rendimento financeiro. Então só fala assim, é questão de visões. Tá? Mas tem gente que trouxe assim, né? Não consegue ver para frente, não consegue ver 3 passos para frente. Eu falo isso porque determinados comentários que eu vejo no canal, eu fico até com medo. Eu fico até com medo porque tem hora que é um troço tão racista que eu falo assim, tão discriminatório, sem amor ao próximo, sem pensar na dificuldade do próximo, só ataca. Tem hora que é complicado, né? Então eu prefiro nem responder, porque eu sou contra, mas eu dou a liberdade de expressão para as pessoas. Não tiro isso das pessoas. A partir da hora que faltar educação, respeito nos comentários do canal, eu bloqueio as pessoas. Bloqueio sem dó. Eu já bloqueei uns 4 no canal. Por quê? Vieram com agressões muito pesadas. Tá? Então, como é falta de respeito a mim, como as pessoas do canal. Eu não quero que ninguém fique um atacando ao outro no canal, de forma alguma. Se é para dialogarmos, é aquilo que eu sempre falo, vamos dialogar de forma legal. A partir da hora que eu vejo radicalismo, parou porque já está passando do limite do respeito. Aí já era. Por isso que eu faço esse tipo de vídeo, que eu gosto dos respeitos entre as pessoas. Respeitar o próximo é uma coisa que você respeitar sua mãe, seu pai. Se você não respeita sua mãe, seu pai, você vai respeitar quem? E pior que a maioria dessas pessoas que não fazem isso querem ser respeitadas de qualquer forma. Só que elas não praticam a lei do respeito. É plantando que se colhe. Mas se você planta só tempestade, você quer colher o quê? Ventinho, brisinha? Não tem como, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.